Olá, primeiro ano, tudo bem? Então, vamos a mais uma videoaula. Agora nós falamos sobre, aula passada, sobre texto dissertativo, introdução, né? Do texto dissertativo, né? Introdução ao texto dissertativo. E agora nós vamos falar sobre tipo de introdução. O texto dissertativo, no caso um texto dissertativo argumentativo, Aprendemos que no texto dissertativo pode ser um texto dissertativo expositivo, texto dissertativo argumentativo, texto dissertativo expositivo. Aí você vai expor aquilo que você sabe sobre determinado assunto sem intervir, né? Uma ideia pré-estabelecida. Não vai, sem haver intervenção, você apenas vai escrever aquilo que você sabe sobre o assunto, né? O texto dissertativo argumentativo é diferente. Nele você vai apresentar, né, a sua ideia, né, na introdução, já vai se posicionando em relação à sua ideia e depois vai desenvolver a sua ideia e argumentar, né, com argumentos, né, vai de certa forma desconstruir talvez uma ideia ou convencer, né, para convencer que a sua ideia é melhor, que a sua ideia é correta através dos seus argumentos, né. Você vai desenvolver a sua redação e depois fechá-la, né? Com a conclusão, existem os tipos de conclusão também, mas hoje nós falaremos do tipo de introdução, né? Esse assunto está na apostila de vocês, né? Está na apostila de vocês, na apostila do Enem, que vai trazer, né, os tipos de introduções, né? Então vamos ver alguns exemplos, né? Então, quais são os tipos de introdução, né? Os tipos de introdução que podemos utilizar. A introdução com frase declarativa, introdução com citação direta e introdução com recorte histórico. Veja, temos aqui um exemplo, né, de cada desses tipos de texto, como podemos utilizá-los, né? Temos aí uma introdução com a frase declarativa, onde temos como exemplo início: a lei seca foi legitimada em todo o país. Recentemente, na apostila de vocês, veja, recentemente, a lei seca foi legitimada em todo o país. Então, estamos falando sobre o quê? Né? Qual vai ser o assunto abordado? A lei seca, né? Então, eu tenho que defender uma ideia em relação à lei seca, né? Então, a lei seca foi legitimada em todo o país, objetivando a dissociação entre os atos de consumir bebida alcoólica e dirigir. A ação legislativa mostra seus resultados em estatísticas animadoras: redução no número de acidentes e de mortes no trânsito. Esse panorama reafirma o poder coercitivo da lei acerca da lei e alerta para a necessidade de torná-la uma ferramenta de mudanças culturais. Então aqui temos uma introdução com frase declarativa, né? Então, esse tipo de introdução você vai trabalhar, né? Você vai utilizá-la observando também o tema, né? Como há várias possibilidades de introduções, né? Você vai observar, né, que tipo de introdução cabe melhor nesta redação, nesta proposta, né? Então, veja, né, que no primeiro momento dessa introdução, né, a lei seca foi legitimada em todo o país, né, eu estou utilizando o quê? Uma frase declarativa, né?
Então, estou afirmando, né, que a lei seca foi legitimada em todo o país. Então, estou utilizando essa frase declarativa, né, para iniciar a minha redação. E logo após, eu vou dar sequência, né, a esse início com a frase declarativa, já me posicionando em relação ao assunto, ok? Eu já vou me posicionar em relação a esse assunto, falando já um pouco sobre, não discorrendo, mas me posicionando dentro dessa declaração, né, dessa frase que acabo de declarar, ou seja, afirmar sobre a legitimação da lei seca em todo o país, ok? Aqui a apostila de vocês traz dizendo que a segunda parte em destaque, redução do número de acidentes e mortes no trânsito, né? Vai ser a consolidação dessa afirmação, ele afirma e vai dizer já o resultado, né? Esse panorama reafirma o poder coercitivo da lei e alerta para a necessidade de torná-la uma ferramenta de mudanças culturais, né? Então, essa questão 3, né, essa parte 3 que está sendo destacada, né, vem falar que existe a causa, né, de um problema que poderá ser trabalhado ao longo da produção dissertativa argumentativa do Enem. Ou seja, existe um problema, ele está falando de quê? Dessa redução do número de acidentes e mortes no trânsito. Então, a bebida, né, questão de dirigir bêbado, né, dirigir alto, alcoolizado, né, vão trazer assim consequências, né? O dirigir bêbado é a causa, né? Vai ser a causa desse problema, né, dos acidentes, né? E em cima disso você vai argumentar e falar sobre, né? Você vai argumentar e discorrer sobre o seu assunto, né? Discorrer não, fazer a sua introdução, se posicionar, né, sobre a sua posição em relação a esse assunto. Então começamos com a frase declarativa: a lei seca foi legitimada em todo o país. Aí está um exemplo de introdução declarativa, ok? Introdução com citação direta, né? Temos aí um exemplo, né, da introdução com citação direta. O progresso a prova do Enem 2014, está na apostila de vocês. O progresso roda constantemente sobre duas engrenagens, faz andar uma coisa, esmagando sempre alguém. Veja que está entre aspas, uma citação deve vir entre aspas. A frase do escritor é citar, né? Você vai citar quem fala sobre isso, né? A frase do escritor e pensador francês Victor Hugo exprime a ideia de que o sistema capitalista funciona baseando-se na exploração constante dos indivíduos. Então, o que ele vai utilizar aqui? Eu posso introduzir, eu posso iniciar a minha redação citando algo, citando uma afirmativa de alguém, né, que tenha peso, né, alguém que seja reconhecido como referência do assunto, para iniciar a minha redação. Então, eu vou iniciar com essa citação e depois eu vou trabalhar em cima dessa citação a questão do desenvolvimento, do posicionamento na minha introdução, né? Eu vou trabalhar, perdão, em cima dessa redação. Vamos ver o que traz a apostila de vocês? Observe que o autor inicia o texto com uma localização temporal. Nessa não. Embaixo. O autor dessa produção fez uma escolha diferente em relação ao autor da produção anterior, né, que foi a declarativa. Ele recorreu à citação direta de um famoso autor para relacionar a situação com o problema que deverá exemplificar ao longo do texto. Como o tema abordava a publicidade infantil, o aluno recorreu à citação. Aí vemos aí na primeira em destaque, né?
Qual é a citação? O progresso da roda, constantemente sobre as duas engrenagens, faz uma coisa, esmagando sempre alguém. Quem é que fala isso? É a frase de quem? Então ele vai colocar entre aspas essa citação, você vai iniciar essa questão que está sendo abordada, a ideia que está sendo abordada, e vai fazer a sua introdução, fazendo a citação direta, né, de algum autor, de alguém, né, que fale sobre o assunto que está na proposta da redação, no caso aqui a redação de 2014, né, que vai falar da publicidade infantil. Então ele vai iniciar a redação com a citação direta. Essa foi a escolha desse aluno, né, redação nota 1000, que está na apostila de vocês, ok? Então, na primeira frase ele faz a citação, né? E na segunda frase ele fala quem é, né? Ele vai referir quem é o autor, né? Vai citá-lo, né? E além de citá-lo, vai comentar, né? Fazer o comentário da ideia, né? A que ele se refere, né? Falando do sistema capitalista, né? E a parte 3, né? Ele vai falar outro ponto importante, que é a afirmação. Existe... Não, estou lendo errado. O ponto 3, deixa eu achar o 3 aqui. Achei. Analisando esse conceito, atrelado à conjuntura atual, nota-se que a publicidade direcionada às crianças no Brasil, possui um caráter predatório, funcionando como meio de criação de futuros consumistas e explorando a relativa facilidade de se persuadir uma criança através do uso de elementos do universo infantil. Então, nessa terceira parte, né, ele vai destacar a causa do problema, assim como lá na anterior, né? Ele vai tratar de destacar essa causa para poder se posicionar, né? Vai ser a sua posição, já vai se posicionando em relação a ideia que irá defender, né? Então, primeiro ele faz uma introdução de citação direta, né? Em cima disso, além de fazer a citação, né, entre aspas sempre, ele vai falar de quem é, e ali ele também já vai falar, já vai se posicionando e mostrando qual é o assunto que será defendido, a ideia que vai ser defendida, ok? Muito bem. E temos a introdução por recorte histórico. Um outro tipo de abordagem para iniciar um texto, né? Uma prova de 2014. Aí diz assim, desde o início da expansão de rede dos meios de comunicação no Brasil, em especial rádio, televisão, a mídia publicitária tem veiculado propagandas destinadas ao público infantil. Então, o que acontece, né? Ele vai trabalhar aqui uma questão de recorte histórico, né? Ele vai trazer lá desde o início, ele traz lá de trás, né? Desde o início dos meios de comunicação, né? Então, o que ele faz? Ele faz um recorte histórico, ele cita desde o início. Veja a continuação. Mesmo que os produtos, os serviços anunciados não sejam destinados a este. Na década de 1970, por exemplo, era transmitido no rádio a propaganda de um banco, utilizando personagens folclóricos, chamando a atenção das crianças, que assim persuadiam os pais a consumir, né? Então, esse aluno aqui, ele abordou esse tipo de tema, né, através, no caso, a introdução, através do recorte histórico. Ele vai trazer desde lá de trás, até os dias atuais,
essa questão, né, em relação à propaganda e à mídia, né, publicitária, que vai influenciar esse público infantil, nessa questão aí de torná-los já crianças consumidores, né? Então, vimos aqui 3 tipos de introdução, né? Introdução por frase declarativa, introdução por citação direta e introdução por recorte histórico, ok? Então, temos 3 tipos de introduções que podemos utilizar, né? Que podemos utilizar. Um lembrete aqui da apostila, lembre-se de que a nossa busca é não começar com palavras clichês, uma redação estilo Enem, né? Temos que evitar os clichês, né? Então, temos que evitar palavras que não são relevantes. Podemos voltar na primeira tipo de introdução, na introdução declarativa, que começa assim, ó, recentemente, a lei seca foi legitimada em todo o país, né? Não necessariamente precisaria aparecer nessa palavra recentemente, né? A sua presença aqui, se eu retirar, não vai fazer falta. Então, poderia começar a redação direto, né? A lei seca foi legitimada em todo o país, né? No caso, a palavra recentemente não fará falta, ok? Então, poderíamos começar sem ela. Então, existem palavras que não são relevantes na construção de um texto, né? Podem ser poupadas, né, de ser colocadas, excluídas, né? Podem ser retiradas, que não farão falta. Então, muita atenção na proposta da redação, para que você saiba discernir qual o melhor tipo de introdução que você irá utilizar na sua redação, ok? Então, vimos aí introdução com frase declarativa, citação direta e introdução com recorte histórico, né? Por exemplo, hoje estamos na questão da pandemia, né? Nessa questão do vírus, de atingir toda a sociedade. Eu poderia produzir uma redação em relação ao coronavírus, né? Fazendo recorte histórico da gripe espanhola, né? Falar de lá atrás da gripe espanhola, e falar também da pandemia, questão da pandemia, relacionar, trazendo lá de trás esse tipo de acontecimento, ok? Deixo para vocês os exercícios relativos a essa unidade, né? Para que vocês façam da apostila de vocês, que fala da introdução, né? Tipo de introdução, façam os exercícios, fica como tarefa de casa e tarefa que deverá aparecer no portfólio de vocês, ok? Um forte abraço em todos, até a aula, até a sala de dúvida, e lá tiraremos as dúvidas e aprofundaremos mais essa questão dos tipos de introdução, ok?